Olá, mulheres positivas! Você já sonhou em fazer carreira no mundo corporativo? Porque a minha convidada já foi até capa de revista por ser uma das executivas mais influentes do país. Renata Vieira, obrigada pela sua presença. Obrigada, Fabi. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Muito feliz com a sua presença. E eu sou apaixonada pela sua história. Você está há 20 anos no mercado, você foi criada por 3 mulheres fortes e você começou sua carreira muito cedo. Conta rapidamente para quem não te conhece, como foi. Bom, Fabi, acho que assim, comecei lá atrás, como eu sempre brinco que eu sou privilegiada, não só por ter tido acesso a estudo, mas porque eu tive mulheres dentro de casa que sempre fizeram eu acreditar no meu potencial, de ter voz ativa, de percorrer os objetivos que eu visasse e que fossem me fazer felizes. E aí, com isso, eu lá atrás comecei a trabalhar super cedo, com 15 anos eu fui trabalhar com meu pai, que empreendia. Empreender no Brasil não é fácil. Muito difícil. Muito difícil. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiz PUC aqui em São Paulo. E por que eu fiz PUC? Porque a minha mãe fez carreira acadêmica, ela tem 55 anos de PUC. Então, eu não tinha alternativa. Era Ela é professora? PUC, professora. De quê? Matemática, mestrado e doutora em matemática. Meu Deus! E com isso, ela fez carreira no Banco do Brasil e fez carreira acadêmica e está há 55 anos na PUC. E eu não tinha alternativa porque eu tinha bolsa. Então, eu e minha irmã, as duas, olha, escolhe qual vai ser o curso e vocês vão fazer PUC. Comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade, fui buscar estágio para ter experiência com a intenção de um dia voltar a empreender junto com meu pai. E nunca mais voltei, são 24 anos que eu estou no mundo corporativo. E a gente estava falando fora do ar sobre as diferenças do perfil de uma pessoa que é empreendedora versus quem trabalha no mercado corporativo. E uma curiosidade, o meu sonho sempre foi ser jogadora de futebol e trabalhar em multinacional. Mas me falavam, você não tem o perfil para isso. Para quem está te ouvindo, te assistindo e quer trabalhar em multinacional, quais são, na sua opinião, os atributos fundamentais que uma pessoa precisa ter para está adequado no mercado de trabalho? Legal, Fabi. Acho que essa é uma pergunta... Corporativo, né? O mundo corporativo, né? Que acho que as pessoas sempre... Dá para empreender no mundo corporativo? Dá. E eu sempre tive sorte de passar por companhias e organizações onde você tem valores, como a gente fala, do agir como dono. Então, você pode ser mais curioso, você pode ousar. Só que a diferença, eu acho que quando a gente pensa um processo de tomada de decisão, a nossa, talvez, vulnerabilidade para assumir mais riscos, o controle da sua agenda e do seu tempo, né? Então, assim, meu marido que é empreendedor, a gente fala muito sobre isso. Ele fala, o ativo mais precioso que eu tenho é o tempo. E eu uso esse tempo e trabalho a favor dos meus negócios. No mundo corporativo, a gente não tem controle de agenda, né? Então, a gente até brinca, puxa, às vezes cai um compromisso em cima da hora, porque entra uma reunião, algo que você precisa atender. Então, assim, tem diferenças entre os dois que passam mais ou menos por esses aspectos. Mas os fundamentais, então, empreendedor e corporativo, gestão de tempo, horário. Gestão de tempo, eu acho que, como a gente falou, assim, visão estratégica, eu acho que é algo que no mundo corporativo, cada vez mais essa habilidade de você olhar para a estratégia e estar muito atento à execução, também é uma habilidade super importante. Inteligência emocional, porque grande parte, às vezes, dos empreendedores tem times, né, de alta performance, mas no mundo corporativo, cada vez mais que você vai subindo em cadeiras mais de C-level, você comanda grandes times. Então, você conseguir delegar, você dar autonomia, inteligência emocional. Claro que são habilidades que eu acho que elas navegam entre os dois mundos, mas são nuances talvez um pouco diferentes, Fabi, distintas. Mas para sua filha hoje, você diria para ela, segue a minha carreira corporativa ou você ia falar para ela empreender? Renata, eu sou taurina, então assim, segurança é um valor para mim que está no centro, controle está no centro. Eu fugi do empreendedorismo, eu empreendo num ambiente controlado, né? A Isa, que é minha filha, que tem 13, ela já é um pouco mais ousada. A gente brinca que a borboleta que se prender no copo pode ser que ela se frustre. Então, pelas minhas características, eu falaria sim, siga esse caminho, mas no final eu acho que vai ser uma escolha dela mais para frente. Mas, Rê, é verdade também que existe uma Renata Vieira para não sei quantas executivas que estão há 24 anos no mercado e não chegaram onde você chegou, né? Uma cadeira tão importante numa multinacional tão grande. Então, acho que a reflexão aqui é, em primeiro lugar, o que será que você fez de diferente dessas pessoas? E depois, para quem está ouvindo e assistindo e, eventualmente, quer entrar no mercado corporativo, que saiu há pouco tempo, como é que funciona essa dinâmica de entrada e saída do corporativo? Tá.
Eu acho assim, tem algumas características, eu vou falar por mim, tá, Fabi? Mas eu acho que primeiro, curiosidade. Eu sou muito curiosa, muito. Segundo, eu me alimento muito do externo. E isso são poucos executivos que fazem, porque normalmente você acaba sendo engolido pelo negócio, porque o negócio te demanda muito, mas você desconecta do mundo externo. E o mundo externo, não só para você estar atualizado com o que está acontecendo, para você ser uma alavanca de inspiração para o seu time, mas para você também construir pontes, investir nos relacionamentos. Então, eu tenho algumas dinâmicas, por exemplo, de sexta-feira é um dia que eu paro para falar com os parceiros de mídia, para receber um fornecedor, para fazer momentos de one-on-one, né, que a gente, os momentos um a um com os nossos times, que são esses momentos que você acaba alimentando e sai um pouco de ficar só vivendo dentro do negócio. Acho que tem outra coisa importante, Fabi, é timing. Assim, o mundo corporativo ele é um mundo muito dinâmico. E se você perde o timing, a sua carreira desacelera. Então, acho que você pensar muito bem, almejar o seu próximo passo. Eu sou aquela que eu não trabalho pelo financeiro e pelo dinheiro, tá? São pelas minhas conquistas, assim, de ver que eu estou gerando impacto no negócio e ver que eu estou gerando impacto principalmente nas pessoas, construindo times, equipes de alta performance. Só que se você não está sentado na cadeira hoje, já desempenhando como a próxima cadeira, provavelmente você vai perder o timing de uma movimentação. Daí você vai ser Porque demitido. é uma pirâmide e ela vai afunilando. Então, vamos pegar, por exemplo, em marketing, que é a vertical onde eu acabei construindo Sim. carreira. Você tem 30 assistentes, 40 assistentes para uma cadeira de CMO que está lá em cima. É esse o meu ponto. Né? 5 heads de categoria para uma cadeira. Então, se você... E claro que vai ter no mundo corporativo, assim como acontece em qualquer ambiente, um pouco de competição, que ela é saudável, que ela te alimenta, que ela te move, mas sobre suas éticas, os seus valores, né? Sem passar por cima de ninguém. Eu sou uma pessoa que coloca colaboração no centro. Então, assim, eu sempre escuto a opinião, eu sempre tenho muita escutativa. E eu cresci tendo uma habilidade, eu diria, de liderança empática, que acaba sendo hoje em dia reconhecido como um diferencial, né? Porque ainda tem aquele estigma que para você subir, principalmente a mulher, você vai igual um trator. Eu nunca fui assim e longe de ser permitido isso hoje em dia no mundo corporativo também. Agora, sobre o timing que você estava falando, né? Eu vejo que se você sai, é muito difícil você se recolocar. Por que será que acontece isso? É difícil, porque as outras pessoas continuaram no trilho, né? Então, a hora que você Não tem volta, espaço. você vai competir com pessoas que no final do dia ou acabaram tendo mais tempo de experiência ou já estão prontas e adquiriram alguma bagagem nesse período que você ficou fora e que quando você volta, às vezes você tem que dar alguns passos para trás. Você saiu numa posição, vai ter que voltar em outra. E às vezes as pessoas não querem também dar esses passos para trás. Então, difícil. As pessoas que eu vi que saíram do mundo corporativo são poucas que depois voltam e continuam com a carreira acelerada. Etarismo, você sente isso nas empresas que você passou? Hoje, você tem a sensação que, de fato, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela acaba sendo vista como descartável na empresa ou não? Não, eu acho que a bagagem, ela conta muito, Fabi. Assim, o que você foi adquirindo ao longo das vivências, se a gente vamos pegar as grandes companhias de bem de consumo. Vamos olhar a Reckitt como um exemplo, uma Procter & Gamble, uma Unilever. São companhias que os CEOs, eles estão acima dos seus 55 anos, que são pessoas que têm um respeito pelo board, que representam a organização, que adquiriram muita bagagem ao longo do tempo. Só que uma coisa é você chegar numa cadeira de CEO ou C-level aos 50, 55. A outra é você estar numa posição ainda, eventualmente, de um gerente, que aí as pessoas podem olhar e falar, puxa, mas para não ter evoluído, o que segurou essa pessoa? Que é um pouco esse pace do mundo corporativo, como a gente estava falando. Então, por isso que não pode perder o timing. Mulher, jovem, bonita, você disse em uma entrevista que você teve por algum tempo que, de alguma maneira, esconder a sua beleza. Hoje ainda é assim? Hoje não, Fabi, mas foi por muito tempo. Assim, eu sempre... Dá um exemplo. No começo da carreira, né? Acho que qual é sempre o maior receio? Que a beleza ela possa sobressair o intelecto e a sua capacidade. Então, você não quer ser reconhecida, né, pela mulher bonita que você é, mas pela profissional competente que você é.
e as pessoas formam opinião muitas vezes nos primeiros segundos, né? E eu sou uma mulher, assim como você, que a gente fala, a gente se posiciona, a gente tem opinião forte. Então, eu sempre também tento não ficar só no aspecto do visual, porque isso tem uma diferença muito grande. Mas a gente estava falando isso um pouco antes de começar, né? No mundo corporativo, a gente também tem que saber navegar de uma reunião que eu estou com o CEO número 1 discutindo estratégia, mas que você está numa convenção de vendas apresentando para 5.000 colaboradores que estão ali no dia a dia, no ponto de venda, representando as marcas pelas quais a sua companhia trabalha. Então, você ter essa habilidade, né, de navegar, de engajar a audiência e, ao mesmo tempo, como se comportar, isso também é uma habilidade importante para o mundo corporativo. E quando eu era mais nova, eu tinha muito receio de subir no palco mais feminina e ser julgada pela minha aparência. Então, eu sempre me escondi, Fabi. Isso foi uma coisa que, para mim, sempre aconteceu. E aí, depois, conforme você vai indo, vai ganhando mais autoconfiança, você com você. É um processo seu, eu tenho certeza, né? Então, isso foi um processo comigo. Aí, foi embora. Então, hoje em dia, é o contrário. Hoje eu estimulo muito mais e acho que o mundo está muito mais permissivo do que era também, né? Evoluiu muito. Ô, Rei, para a gente fechar o primeiro bloco, para quem está te ouvindo, te assistindo e também vai ter que falar em público, talvez não para 5.000 pessoas, mas vai ter que subir e falar para alguns colaboradores, parceiros. O que você pensa antes de subir no palco? Como é que você se prepara? Legal. Eu tenho uma técnica que eu sempre tento quebrar o gelo, sempre. Começo com alguma piada, pego um gancho de alguém que estava apresentando antes e aí você já dá uma descontraída. Agora, eu tenho uma habilidade de comunicação que, por exemplo, a minha mãe não tem. Minha mãe até hoje dá aula, ela fica nervosa para dar aula. Depois de 50 anos. Depois de 50 anos. Então, acho que também, quanto mais a gente pratica, isso é outra coisa que eu falo, tem que ir lá e dar a cara para bater. Às vezes, um gerente, né, de produto fala, ai, não, eu não quero subir. Não, tem que ir. Então, começa com reuniões menores, começa liderando uma reunião, depois você participa de um podcast, que é 1 a 1, depois você sobe, eventualmente, numa plenária para falar com 200 colaboradores, e assim vai indo, tem que ir praticando. Mas você treinava sozinha em casa? Não. Não? E eu não sou de roteiro, Fabi. Se me der um roteiro, vai sair tudo errado. Tem que ser do coração. Tem, porque eu sou assim. Senão não vai. Tem que vir do coração, de verdade. Tem que ser verdadeiro. Muito bem, então tá bom. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher, que passa por situações de violência. O caminho é longo, mas é sim possível viver em cidades seguras para as mulheres. E não podemos mais esperar. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. Uma aula aqui com a Renata Vieira, queria ficar umas 3 horas aqui perguntando para ela todas as dicas de como se tornar bem-sucedida no mercado corporativo. Mas vamos começar falando sobre a cadeira que ela ocupa hoje, que é marketing, e a ascensão, né, a trajetória que ela está percorrendo na carreira dela. Conta pra gente como é que está o seu momento e como é que você imagina os próximos passos. Legal, Fabi. É assim, a minha trajetória é para chegar numa cadeira de CEO, né? Então, estou trabalhando para isso. Acho que tinha muito no passado um mito de que os financeiros, os CFOs, eram aqueles que estavam mais à frente. E mudou. Agora são as pessoas de pessoas. Exatamente. Então, eu acho que hoje, quando a gente pensa em habilidades que a gente fala dos soft skills, né, de liderança empática, de você conseguir engajar a organização e os colaboradores na visão, gestão de times de alta performance. Hoje em dia isso é muito importante, que é inteligência emocional, né? Eu brinco que a gente hoje só fala de inteligência artificial e para mim a gente deveria estar falando de inteligência emocional, porque isso é o que mais falta nos dias de hoje. Então, eu acho que mudou um pouco esse aspecto. E marketing, Fabi, ele está no centro da organização. Para mim, acho que é uma das áreas mais protagonistas, porque a gente
lidera o futuro. Então, quando a gente pensa em estratégia, desenhar a visão 2030 das organizações, os próximos 10 anos, quais são os espaços em branco, quais são as novas categorias, né, pipeline de inovação, tudo isso está centrado em marketing junto com a área de insights, que é consumidor no centro. Então, tudo que a gente faz é sobre tendência, comportamento, como é que a gente influencia o comportamento de consumidor. Ao mesmo tempo, todas as companhias que eu passei, crescimento, né, que a gente fala do growth, de gestão, está dentro da área de marketing. Então, junto com a área comercial, tem que entregar resultado todos os meses, tem que entregar rentabilidade. Então, no final do dia, eu acho que essa habilidade de estratégia, ao mesmo tempo execução, visão de consumidor, visão de futuro e esse equilíbrio entre curto e médio prazo é o que acaba credenciando um profissional de marketing para estar 100% preparado para chegar na cadeira de CEO. E para quem quer chegar numa cadeira de marketing, eventualmente hoje é gerente, está buscando chegar onde você está, o que você falaria para essa pessoa poder fazer a transição? Qual seria o seu conselho? Porque agora a gente discutiu CMO, né, que é a cadeira de marketing, que antecede a de CEO. Então, de CMO para CEO. E quem está na cadeira de baixo e quer chegar onde você está? Legal, o que você diria para essa pessoa? Eu acho assim, capacidade analítica e como você transformar dado em informação, isso é super importante. Quando a gente fala desse equilíbrio entre curto e médio prazo, então gestão do negócio hoje e essa visão futura, também é outra característica que é muito importante. Habilidade de relacionamento e gerenciar times multifuncionais, porque normalmente os profissionais de marketing, eles estão no centro de grandes projetos colaborativos, seja um projeto de comunicação, que eu estou de um briefing numa agência, uma produtora, uma campanha, parceiros de mídia que você vai colocar na rua, até grandes projetos de inovação que envolve time de planta, time de fábrica, time de desenvolvimento de produto, pesquisa com o consumidor na área de insights e normalmente marketing lidera esses times multifuncionais. Então essa habilidade também eu acho que é algo super importante para quem está começando. Mas você disse também numa entrevista que esse tema de você ter uma liderança dentro de você, que você é uma líder nata. O que você acha que... Quais são as dicas que você pode dar para quem está ouvindo e assistindo para eventualmente treinar para conseguir sofisticar a liderança? Porque se você não... Se você não nasceu, eventualmente, como é que eu consigo sofisticar isso e melhorar? Eu acho que tem eu vou falar de características minhas, talvez, que possam ajudar. Que te ajudaram. Né? Que me ajudaram. Eu acho que primeira coisa, a Renata que está no ambiente de trabalho é a Renata que está em casa. Então, assim, não tem personagem. Então, isso, para mim, eu acho que é algo que facilita bastante. Segundo, eu acho que tem esse ponto que a gente falou da curiosidade, de você estar atento. Ter escutativa, entender as motivações. Eu sou muito humana, eu sou uma pessoa muito humana, eu não faço nada sozinha. Colaboração, para mim, está no centro. E acho que a pandemia veio, inclusive, para mostrar isso para muita gente. Então, quando a gente pensa em motivação, você entender que quem está sentado com você do outro lado é um indivíduo que tem problemas como você, que tem aflições como você. Às vezes, Fabi, a gente não se dá conta, mas na cadeira que a gente está, alguém marca para ter 20 minutos de conversa com você. E a nossa agenda engole e você desmarca. E às vezes aquela pessoa se preparou por uma semana para conseguir sentar com você e ter esses 20 minutos que vai ser tão valioso de troca. Então, eu acho que o tema da empatia, de você se colocar no lugar do outro, de ter escutativa, de entender as motivações, né? Se você sabe o momento que cada um da sua equipe está vivendo, alguém que está recém voltando de licença maternidade, ou um profissional que trabalha com você, que está com uma mãe hospitalizada, como que aquela pessoa vai ter cabeça, às vezes, para tomar uma decisão, para liderar uma reunião? E se você não chega nesse aspecto de profundidade, de conexão, você não constrói essas pontes. Só que isso não pode ser um esforço. Tem que ser natural e verdadeiro. É uma característica minha, né? Mas que eu, de verdade, estimulo para que as pessoas desenvolvam cada vez mais, né? Que vem dessas habilidades socioemocionais. Culpa. Você tem 2 filhos seus, 2 filhos do seu marido, você é uma mulher que viaja, trabalho, que tem que lidar com diferentes públicos, está há 24 anos no mercado, criou 2 filhos. Conta um pouco sobre como é que você lida com a culpa, porque eu tenho certeza que muitas mulheres que estão te ouvindo, te assistindo, que têm filho, assim como eu,
e enfrentam, às vezes, culpa. Como é que você lida com isso? Que, eventualmente, eu também posso me beneficiar de seus conselhos. Falamos disso, nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Vem junto. Mas assim, Fabi, eu acho que o primeiro, estabelecer uma rede de apoio. Então, os meus pais me ajudam muito. Eu tenho uma pessoa que está comigo, que eu sou abençoada, que está há 15 anos comigo, que quando eu viajo, ela está lá também, ela me ajuda. Acho que tem outra coisa que eu fiz um combinado eu comigo. A gente desempenha como mulher muitos papéis no dia a dia. Então, nós somos mãe, esposa, amiga, profissional. E todos esses papéis me fazem uma mulher feliz. Não dá. Se eu abdicasse da minha vida profissional para ser só mãe, eu não seria uma mulher feliz. Então, o que eu tento fazer é buscar compensações e saber que eu não vou conseguir, na mesma semana, desempenhar perfeitamente todos esses papéis. Se eu estou num período de entrega de planejamento estratégico, talvez eu vou trabalhar até mais tarde, eu vou precisar viajar e passar uma semana fora, mas aí eu volto na semana seguinte, sexta-feira, sagrado, eu vou buscar o Gabi na natação e tenho o meu momento junto com ele. E eu compenso na semana seguinte. E está tudo bem, e tem conversa na minha casa. Então, meus filhos cresceram. Eu cresci me inspirando na minha mãe, e eu quero que a minha filha, Isa, cresça olhando para a mãe dela com o mesmo conselho que a minha mãe me deu, que é buscar a minha liberdade para ter a independência financeira. Então, eu acho que é um poder de escolha nosso. E eu percorri isso, sigo percorrendo e tento dar esse exemplo para eles. E lido com a culpa com muita conversa. E tento me livrar. Ela existe, não nego, mas a gente trata ela. E eu, assim, Fabi, eu falo muito, não sou só mãe, né? Eu também sou mulher, eu também tenho os meus momentos de prazer. E tá tudo bem, é importante, às vezes, pegar uma viagem de trabalho, emendar, tirar mais 2 dias para você se reconectar, você com você mesmo, você com seu parceiro. E tá tudo bem, isso faz parte, né? Os filhos também vão crescer. Então... Hábitos de consumo. Você trabalha hoje com limpeza, mas já trabalhou com alimentação, com uma série de produtos na sua vida. É verdade que brasileiro é louco por limpeza? Tem essa história? É verdade. É um fato. É verdade. Brasileiro é louco por limpeza. Louco por limpeza. E isso, voltando até para a nossa pauta, quando a gente fala do mundo corporativo, acho que isso foi outra coisa que me encantou entre empreender o mundo corporativo, porque a gente acaba tendo muita troca em posições globais, regionais e locais. E isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento de olhar para outras culturas e aprendizado que é muito legal. Então, vamos pegar a limpeza, né, a categoria que eu trabalho hoje na Rect, além de higiene, de nutrição. Mas se a gente pensa, por exemplo, uma rotina, Europa versus Brasil. Primeiro, o clima influencia muito. Então, países que são mais frios, as casas têm carpete, as janelas elas ficam muito mais tempo fechadas. Se você compara com países tropicais, que é o caso América Latina, o Brasil, a gente vive com a casa aberta, com a janela aberta. Então, nós tomamos muito mais banho, inclusive, por conta disso. Mas você acha que até hoje, de fato, eles tomam menos banho? Até hoje. Sério? Até você acha que eles não tomam banho todo dia? Isso tem influência em uso e consumo de produtos. Loucura. A gente até tem uma categoria na Rect de perfumados, que se a gente olha o consumo em Europa versus Brasil, é muito diferente de... Aquele de que você espreia na casa? Ai meu Deus, me fugiu o nome. Exato. Esse daí. Perfumador de ambiente. Isso. Que você coloca na tomada. O brasileiro vive com a casa aberta. Então, assim, é um hábito que é completamente diferente da Europa, porque você está com a casa fechada o tempo inteiro, você está com calefação. Então, o cheiro de limpeza, não necessariamente ele vem da rotina de limpeza, mas ele vem porque você usa os artifícios também que você tem de acordo com a cultura de cada um dos mercados. Isso é muito legal, porque entender essas diferenças, essas nuances, a gente fala muito sobre usar as boas práticas globais, mas tropicalizar. E aí, se você traz para o Brasil, Fabi, a gente tem outra dificuldade, porque dentro do Brasil tem diferentes Brasis. Então, se você olha Curitiba, o Sul Acre versus o Nordeste versus o Centro-Oeste, são concorrentes diferentes, são hábitos de consumo completamente diferentes, adaptação de mensagem e de campanha. Então, é muito mais complexo. Por isso que os brasileiros acabam se dando muito bem quando vão para fora e fazer carreira. Acho que, primeiro, toda essa dinâmica de inflação, né? O brasileiro tem que ser muito criativo. Estados Unidos começou a ter inflação há pouco tempo, eles ficam desesperados, porque não é algo que está na dinâmica previsibilidade, né? Aqui a gente tem que saber lidar com imprevistos o tempo todo. Então, acho que tem aspectos que são muito legais. Esse dinamismo é uma escola, eu acho, para a gente aqui no Brasil. Uma mensagem para uma menina, uma mulher que está te ouvindo, te assistindo e quer seguir seus passos.
seja você, nunca abra mão dos seus valores, do que você acredita que é o correto, né? Trate o outro sempre com empatia, mantenha a sua curiosidade sempre, né? Eu estou sempre tentando ler os livros, me inspirar nas séries, buscar essas inspirações externas que ajudam a gente e saia do óbvio. Eu tento não consumir conteúdo que está ligado à minha área, eu tento consumir conteúdo de diferentes fontes. Já que você falou de livro, então, qual que é o seu livro que você indica pra gente? Olha, eu sou apaixonada por ela, pela Brené Brown, mas porque eu adoro esses temas, como a gente estava falando aqui, de vulnerabilidade, de empatia, de liderança. Eu li também, há uns 4 meses atrás, a história da Malala. Ai, amo. Então, assim, acho que é isso. Eu busco fontes de inspirações distintas. Filme? Filme, pode ser séries? Claro. Porque ultimamente eu estou mais em séries e eu sou super eclética. Eu vou de Prison Break, então aí a gente pode passar por uma série. Mas algum filme que marcou sua vida? Que você assistiu quando você era criança ou que você assistiu e você fala, gente, esse é o filme da minha vida, não tem? Ou uma série que você quer indicar pra gente assistir esse final de semana? Olha, eu estou assistindo Emily em Paris, eu sou super eclética, então, não sei, a que eu estou assistindo agora e que eu estou adorando e me identificando, até porque tem um pouco, né, a ver com o mundo que a gente estava discutindo aqui, é Emily em Paris, mas é assim, para passar o tempo, né, para se divertir. Uma mulher que você admira? Uma só? Além da sua mãe. Tá, acho que a Oprah. Eu admiro muito, porque acho que além do império do entretenimento, é uma pessoa que consegue combinar sucesso com propósito social. Luiz Helena, né? Acho que quando a gente pensa em empreendedorismo brasileiro e agenda de diversidade, de gênero, sem dúvida, é uma grande inspiração. Cris Junqueira, não a conheço, mas assim... Já entrevistei. Já? Então, estou louca para ter a Maravilhosa. oportunidade de conhecê-la, mas pensar que, né, uma mulher que foi cofundadora e que repensou todo o modelo financeiro, dando acesso e criou uma das maiores fintechs do mundo e está aqui. Então, acho que é um motivo de orgulho e assim teriam outras. Bom, Cris Junqueira já esteve aqui, Luiz Helena já esteve aqui, só falta a Malala E a Oprah, pronto. Bom, ótimo, já temos um plano. Rê, obrigada pela sua presença, amei. Obrigada. E a Rê é uma das nossas mulheres homenageadas em Nova York esse ano, hein? Obrigada, estou muito feliz. Obrigada, eu queria ficar muito mais tempo aqui com você aprendendo. Foi maravilhoso, obrigada pela sua Obrigada presença. a você pela troca, espero que tenha sido muito legal para a audiência e qualquer coisa estou à disposição. Conte conosco. Obrigada. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. E eu conversei com a Renata Vieira. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!